Olá, olá pessoal, voltando aqui a gravar nossos podcasts. Hoje estaremos só eu e Maria, Rafa não pôde estar presente, mas vamos falar de um assunto que todo médico gosta de escutar, todo médico gosta de aprender e mais, precisa na verdade, que é sobre comunicação. Então vamos com a gente aprender um pouco mais sobre esse tema super importante. E nada como falar de comunicação, que é uma das coisas que tanto eu quanto você ama. Rafa também. Rafa, se estivesse aqui, claro. estaria falando super empolgada. É um assunto que todo paliativista gosta de dar em aula, gosta de palestrar, gosta de ensinar, né? E que todo mundo precisa ouvir, né? A verdade é essa. Falei um pouco antes de que todo mundo gosta de aprender, mas na verdade é muito além disso, né? A gente teve a formação acadêmica muito deficitária nessa parte. Sim. E de uma cultura de medicina que não valorizava, e hoje com toda a emergência das soft skills e de quanto elas são necessárias para o nosso dia a dia e diante dos desafios que a gente está tendo na medicina, o seu valor ganhou. Se torna mais importante, mais pulsante ainda, né, Lívia? Justamente. Numa era de tanto conhecimento fácil, técnico, né? Então, assim, hoje em dia a gente com IA, com internet na mão, né? Então a gente vê isso muito nas crianças, nos adolescentes, nas pessoas mais jovens que já nasceram nessa realidade, o conhecimento está na mão. Né? Então, cada vez mais as soft skills, como você fala, para quem não sabe, gente, soft skills são as nossas capacidades não técnicas, né? Capacidade de socialização, capacidade de comunicação, de tomada de decisão, de pensamento crítico. São coisas que você não aprende olhando no celular, no chat GPT. Não, são coisas que a gente precisa treinar, precisa aprender e precisa incorporar, né? Muitas vezes a gente precisa aprender com a gente mesmo, primeiro, para depois a gente conseguir aplicar na nossa família, na nossa vida profissional, com nossos pacientes, né? Nas nossas relações de trabalho, né? Então, e praticar, né? Porque às vezes ler parece fácil, mas na hora do vamos ver mesmo, assim, quando vem a emoção, a gente escapole e acaba fazendo errado, né? Ou não da maneira adequada. E assim, hoje em dia tem vários estudiosos, né, estudando mais e mais o poder da comunicação. E por isso que a gente está trazendo hoje, né, o título, né, do nosso podcast hoje é Comunicação como um instrumento na jornada do cuidado ao nosso paciente. Então, com a força que de fato a comunicação tem em transformar o nosso cuidado diante do nosso paciente, né? Mas porque de fato é muito além do âmbito da saúde, né? Sim. Estar em sociedade requer uma comunicação empática, afetiva, mas também assertiva do ponto de vista de o outro entender o que de fato você quer dizer e a partir dessa assimilação chegarmos seja uma melhor conduta, quando a gente fala do âmbito da medicina, mas seja uma melhor decisão diante de um desafio do nosso dia a dia da vida ou do trabalho, né? E aí, um dos mais bem estudados, e eu com minha dificuldade de decorar nome de autores, mas né, um dos livros mais falados sobre comunicação é a Comunicação Não Violenta, né? Isso. Que eu acho que já tem mais de 30 anos de publicação. Eu acho que sim. Já são várias edições, né? Isso. E aí, Maria queria que, né, aqui não é uma entrevista, é uma conversa, mas Maria domina muito essa parte de trazer um pouquinho, né, sobre o quanto que a comunicação não violenta, que já tem uma evidência e uma aplicação prática, né, muito forte, e que sempre a gente, nas aulas ou nas conversas sobre comunicação, traz esse instrumento justamente para facilitar a sua aplicação no nosso dia a dia. Isso, falando um pouquinho sobre o tema, né, comunicação não violenta, a gente brinca que a comunicação em saúde nasceu da comunicação não violenta, né? Como nós duas, a gente estudou primeiro comunicação difícil em saúde e depois que a gente descobriu a comunicação não violenta. E aí a gente disse, foi daqui que tiraram, né? Então é isso, né? A comunicação não violenta, o autor famoso, quem cunhou e quem estudou mais isso foi Marshall Rosenberg. Sim. Né? Marshall, ele foi um psicólogo americano que ele descreveu, né, de maneira mais
clara e fácil, assim, né? Clareou um pouco mais sobre esse tema, falando sobre como a comunicação ela pode ser feita de uma maneira que a gente consiga alinhar e gerar um entendimento melhor entre as pessoas, né? E aí, como você falou, em vários campos, né? Inclusive, ele foi convidado para várias situações de mediação de conflito, até em guerras, ele foi convidado para ajudar, né? Então, assim, porque realmente ele provou que a técnica que ele criou, né, que ele estabeleceu ali, que a gente estuda e usa até hoje, ela é efetiva para isso, né, para conseguir mediar conflitos, né? Então, nasceu como uma comunicação para mediar conflitos. E ela se baseia muito em 4 pilares, né, que ele descreveu, né, que a gente fala que são: primeiro pilar que Marshall descreveu da CNV, que é a comunicação não violenta, foi a observação do cenário. Então, primeiro, você entender o que está acontecendo naquele momento, né? Então, primeiro, a descrição literal do que está acontecendo, né? Se a gente fosse pegar um exemplo, por exemplo, de um dia a dia nosso, uma discussão de marido e mulher, né? De marido com esposa. Então, você chegou atrasado no nosso compromisso. Ponto. Isso aí, contra fatos, não há argumentos, né? Então, é a observação literal do que realmente aconteceu. Em seguida, você vai para o segundo pilar, que seria descrever o sentimento que você tem em relação àquele fato. Então, eu me chateei muito, eu fiquei muito triste ou chateada porque você se atrasou para o nosso compromisso. E aí, depois, esse sentimento, ele vem de quê? Ele vem de uma necessidade minha. Né? Então, muitas vezes a gente cresce, né, isso como sociedade, sem pensar no que a gente está sentindo. E muito mais, às vezes a gente sabe o que está sentindo, a gente está triste, a gente está com raiva, a gente está feliz, mas por que a gente está triste, feliz, com raiva? Por que que ele chegar atrasado me faz ficar tão chateada? Porque, para mim, a minha necessidade, que é o terceiro pilar, eu identificar a necessidade, né, a minha necessidade no caso, a minha necessidade, eu tenho uma necessidade muito grande de que as coisas saiam conforme eu planejo. Né? E se isso foge, me deixa chateada. E no final, depois que eu já entendi como é que eu me sinto, por que eu me sinto assim, porque a necessidade que eu tinha, que não foi correspondida, né? Aí, no final, a gente vai fazer um pedido. Por favor, eu gostaria que isso não acontecesse mais. Né? Então, assim, quando você estabelece esse método de conversa, de comunicação, é muito mais fácil de você entrar no entendimento do que simplesmente você chegar e jogar. Você não respeita as coisas que a gente combina. Então, você já julgou o julgamento. Né? Que é o que a gente faz, gente. Ninguém aqui é santa, não. Todo mundo sabe que no dia a dia, e a gente estava conversando um pouquinho antes de começar o podcast, a gravação, que assim, a gente estuda, mas é na prática, é estando atento à comunicação que a gente vai melhorando. Né? E não é da noite para o dia, né? Ao longo do tempo, de muita tentativa e erro, né? Às vezes você fala errado, e na hora que você fala errado, você faz, puxa, não devia ter falado assim. Eu errei aqui. Aí você, peraí, desculpa, vamos começar de novo? Deixa eu falar do jeito que eu quero falar. Pronto, aí volta. Mas já é o primeiro passo, né? Até quando a gente está lendo o livro, a gente, por vezes, fica, caramba, ele coloca lá os exemplos, ele diz, putz, ninguém vai fazer isso aqui na prática. Pelo amor de Deus, a gente ficar buscando ali onde está o sentimento, qual a necessidade, né? Porém, quando a gente, diante do dia a dia mesmo, quando Maria colocou o exemplo aí do caso de um marido, da mulher, mas no nosso dia a dia de trabalho, seja com o paciente, seja com a equipe, né? E não só a equipe de saúde, seja colega de trabalho. Enfim, né? N cenários, é muito natural, é orgânico do ser humano que diante de uma situação que gera um desconforto, a gente, momentâneo praticamente, a gente já julgar. Sim. Né? Então, eu julgo, pronto, como essa semana, eu estava diante de um paciente que demandando muito e eu sem equipe multidisciplinar para acolher a dor, teve uma hora que eu disse assim, eu não estou aguentando mais. Eu peguei, a esposa do paciente já está super sofrida com todo o processo de adoecimento do paciente e eu tive a coragem de falar essa palavra. Porque eu estava sobrecarregada. E aí, na hora eu dei essa escapulida, né? Não foi um julgamento, mas foi algo
que emergiu de mim, eu não tive controle, mas como se fosse assim, você está me sugando, né? Sim. Você está tirando minhas energias, que Sim. eu estou ficando sufocada desse cuidado, Sim. né? Sim. E aí, na hora, eu não quis mexer no assunto, eu só disse assim, eu só quis clarificar a ideia para sair da janela de que parecia que eu estava cobrando dela uma conduta, uma ação. Eu disse, veja, porque esse cuidado é desafiador, eu preciso de mais pessoas cuidando de vocês, porque não é só o paciente, é a família que está precisando de cuidado. Então, a gente precisa, de fato, de uma equipe interdisciplinar que cuide das várias esferas do sofrimento e aí a gente poder cuidar melhor. Sim. Porque aqui eu não estou conseguindo cuidar bem. Sim, eu estou indo Mas até aí, um certo limite. Né? Porque sendo que eu fiz o caminho contrário, né? Eu meio que dei um desabafo, mas nisso coloquei as minhas limitações. Sim. Então, é a ideia do deixar claro o que está acontecendo, Sim. né? Então, porque quanto mais claro a gente deixa, vem a observação, menor o risco de a gente deixar entrelinhas ou vieses para julgamento, Sim, né? sim. E quando você traz o sentimento em si, não é? Você clarifica o que está sentindo dentro. Porque quando você coloca na janela do outro, né, do que o outro faz, já vem o quê do julgamento? Porque você está sendo desrespeitoso porque você atrasou. Você está botando a ação dele. E Sim. diferente do que eu fiquei chateada com o seu atraso. Sim. Porque, para mim, atraso é um desrespeito, Sim. né? Então, vamos conversar, nos alinhar para que isso não aconteça novamente, Sim. né? Sim. Então, foi do que, nesse meu contexto, eu disse assim, por que que eu não aguento mais? Porque eu estou me sentindo assim, sobrecarregada, né? eu não estou conseguindo dar conta de tantas demandas, Sim. né? Então, foi uma palavra pesada no início, porque eu fiquei refletindo, depois eu digo, ela já está super sobrecarregada e eu ainda quis aumentar um pouquinho do peso, né? Não, mas aí você trazendo depois, clarificando isso, Claro. né? Então, porque somos seres humanos, né? Claro, Então, o mais importante é isso, é deixar claro, mas acolher o sentimento, dizer sua necessidade e ir atrás da solução diante daquilo, Sim, né? sim. Então, essa estruturação, né, da CNV, esse passo a passo, ele faz muito sentido. Sim. Agora, você precisa estar vigilante. Sim, muito vigilante. Porque senão, se você não está vigilante, principalmente em cima do surgimento do julgamento, porque eu boto esse surgimento assim, porque vem, e aí quando vem, você tem que dar aquela respirada, assim, dar aquela parada, né? Sim. Respira, tenta olhar os fatos com clareza para aí você começar a raciocinar. Raciocinar, né? E falar da maneira mais adequada para a pessoa entender melhor e a coisa chegar num final melhor, isso, né? Num consenso, num né? consenso, Tentar chegar naquele consenso exato. final. E aí você vê que, assim, muito do que ele fala da CNV, né, da comunicação não violenta, ele se baseia no você falar como você se sente e você escutar do outro, né, você fazer seu pedido, enfim, e você se abrir para a escuta. Né? Porque, de repente, a pessoa, no caso desse exemplo que eu dei, né, então o marido poderia dizer, você está certa, me desculpe, eu vou tentar não fazer mais isso. Hoje aconteceu isso, isso e isso. E você também ser tolerante, né, para que o outro possa dizer o que aconteceu e se abrir para que aquilo ali chegue num consenso, numa resolução. Quando a gente vai aplicar isso aqui, né, que nosso cenário de medicina, de saúde, de cuidados paliativos especificamente, ainda é mais delicado porque a gente está num terreno de muito sofrimento, né? Então, a gente está num terreno em que o paciente e a família estão em sofrimento, né? Muitas vezes a gente vai estar... a gente querendo fazer a comunicação adequada e o outro lado fazendo da pior maneira possível porque está em sofrimento, né? E quando a gente está em sofrimento, a gente sempre... É mais difícil, né? Como você falou, né? Eu estava sobrecarregada e aí explodi. Então, uma pessoa que está em sofrimento, uma família, é muito mais fácil de você fazer a comunicação da maneira errada. Então, eles podem vir com a comunicação errada e a gente tem que devolver com a correta, né? Quando muitas vezes a gente também está em sofrimento.
né? Então, a gente também não quer. Então, a gente sempre fala nisso, né? Então, assim, por que comunicação em saúde é difícil? Porque nenhum médico, nenhum profissional de saúde quer que o paciente sofra. Ninguém quer que o paciente, no final das contas, todo mundo quer que o paciente fique bem. A gente está ali para isso, né? Seja o fique bem, fique curado, seja o fique bem e fique sem sofrimento. Isso. Aqui no nosso cenário. E aí, quando isso não está acontecendo, e muitas vezes não está mesmo, a gente também está frustrado, também está né? frustrado, né? Verdade. Então, é esse equilibrar de pratos aí que é tão difícil, né? Mas aí, quando a gente pensa essa coisa, quando a gente vai transportar para cuidados paliativos esses conceitos do CNV, né? Então, observação do cenário seria exatamente a gente parar e ver ali o que é que esse caso tem, né? Essa doença, como é que tem se apresentado, né? Então, deixa eu observar aqui de maneira bem prática e racional, né? Sem emoção nenhuma envolvida. Então, aconteceu isso, a doença aconteceu isso, esse tratamento não respondeu, fez esse antibiótico, enfim, a bactéria resistente, o que quer que seja. E aí, esse é o primeiro passo, observar o que está acontecendo. Depois, eu vou tentar ouvir, e aí, quando a gente pensa na questão de entender o sentimento, aí a gente pode pensar, ouvir o nosso sentimento, ouvir o sentimento do... Poxa, eu estou frustrado porque eu queria que esse paciente ficasse bem. Por quê? Porque eu gosto que meus pacientes fiquem bem, né? Mas é você se acolher também, se acolher né? Até também. porque quando você vai fazer essa revisão do histórico da doença, por vezes até você observa momentos, janelas de oportunidade que se passaram, ou se... eu errei. Às vezes assim, Sim. eu errei porque nessa oportunidade aqui, eu não fiz isso, Sim, eu tentei essa será outra. que se eu tivesse feito tal coisa, teria sido diferente, né? Os sis, né? E se? A gente muitas vezes coloca isso para a família, né? E se? Mas a gente mesmo Coloca se questiona para a gente mesmo, né? Isso. Então, esse sofrimento também pode vir até nessa análise, né? Sim. Essa revisão pode trazer, principalmente para o médico assistente, Sim. que é uma coisa a gente paliativista que vai lá fazer uma interconsulta. Sim. A gente está protegido Sim. dessa indagação. Mas muitas vezes aquele colega que está revisitando o processo, porque ele está diante, seja de uma progressão de doença, seja de um efeito colateral que piorou de um tratamento que foi até pior do que... Isso, do que né, a ausência do tratamento. Então, acredito que muitas vezes vem esse sentimento de erro. Sim. E não é erro, né? A gente que prescreve terapias a todo momento, a gente está na tentativa do acerto, mas cada corpo reage de uma forma e evolui diferente. Então, o quanto que essa vigilância ela é importante para também você acolher seu sentimento. Sim, com certeza. E você não ir com essa emoção não acolhida para uma conversa do outro, que você tá com o sofrimento da frustração de não ter conseguido o que você queria e por vezes até com um sentimento de culpa, porque talvez, se tivesse tentado outra alternativa, teria sido melhor. Então, por isso que esse momento da pausa também, né? A CNV nem fala tanto de pausa, mas sempre que a gente estuda estratégia de comunicação, se fala muito da pausa, Sim. né? Para você refletir, sedimentar. Acho que é a Brené Brown, que traz muito isso nos livros dela, verdade. Né, Maria? Eu estou sendo uma leitora da Brené Brown por conta de você. Adoro. E aí, ela traz muito essa questão de a gente acolher esse sofrimento da gente também, de que a gente também se fragiliza no processo, e quando a gente reconhece isso, a gente se fortalece, Sim. né? A gente acolher, porque a gente é ser humano também, Sim. né? E... enfim, para a gente poder acolher o outro, né? Exato. Então, esse exercício constante assim. E aí a gente acolher nossas emoções e acolher a do outro, né? Que aí vem a parte da escuta, que é tão importante, né? Então, a gente entender o valor do paciente, entender o que é que ele sente disso tudo, né? Então, às vezes a gente está até em dúvida, mas aí o paciente, assim, em dúvida se a gente fez tudo certo, e o paciente, sem saber, está consolando a gente de alguma forma, né? Então, ele vem e fala assim, doutor, eu realmente, eu sei, a gente fez muito tratamento naquele momento, não,
eu nem queria fazer, mas porque, né, eu sabia que aquilo ali ia me... Então, na verdade, a gente muitas vezes, quando está escutando o paciente, a gente está vendo que naquele momento a gente realmente estava respeitando quem ele era, né? E como isso é importante, né? A gente entender quem é a pessoa para além da doença, né? A gente fala tanto disso, mas nunca é demais falar, né? Quem é seu João, quem é Dona Marisa, quem é... Né? Então, cada pessoa, e não o câncer de pulmão, e não a esclerose lateral amiotrófica, né? Então, não as doenças, e sim as pessoas. E aí a gente vai com essa escuta ativa, essa escuta empática, que é algo que Marshall Rosenberg bate muito, e tudo que a gente vai estudar de comunicação e saúde também, né? Esse termo escuta empática, ele é batido nessa tecla para a gente não esquecer, porque de tudo da comunicação, o mais importante é a escuta, né? E a escuta sem julgamento, né? Eu brinco que assim, a gente nasceu, a gente está julgando, então assim, teve consciência da vida, está julgando, a gente não pode condenar. Então a gente pode até pensar, poxa, que coisa, né? Mas a gente não pode condenar, porque a gente está ali como pessoa para cuidar. Então, eu não posso condenar, eu posso ficar assim, meio assim com a pessoa, né? De vez em quando, eu tive um caso, uma situação no HC, acho que eu já até falei disso em algum outro momento, uma vez, de uma paciente que a gente cuidava há um tempo, e ela vinha sempre só nas consultas, e a gente até achava estranho, idosa, mais frágil. E quando finalmente ela chegou em fase final de vida que internou, a gente entendeu, ela tinha sido uma mãe muito ruim, né? Tinha feito muitas coisas ruins com os filhos, filhas, na verdade, todas mulheres. E elas vieram para uma reunião familiar e começaram a contar aquilo ali, né? Então, eram atrocidades que ela tinha feito, assim, coisas extremamente violentas. E aí, a gente mudou o jeito que a gente cuidava dela. Não tinha jeito, a gente continuou cuidando, continuou atento aos sintomas dela até o fim. Mas a afetividade mudou. Mas a afetividade mudou. Então, claro que o julgamento vai existir de alguma forma. Vai ter algum impacto, vai né? ter algum impacto, mas a gente não pode deixar ele interferir na nossa conduta, no nosso cuidado, né? E aí, quando a gente pega os fatos e a gente alia com os valores do paciente que a gente esteve ali apto para ouvir, né? Então, a gente vai poder ter uma consciência da situação, né? Uma consciência situacional, das necessidades daquele paciente, considerando a história da doença dele e a história da vida dele. A gente vai juntar isso tudo para, no final, a gente conseguir deliberar. Deliberar o quê? Tomar decisões, né? Tomar decisões mais concretas. Então, na verdade, é nada mais do que os 4 passos de Marshall Rosenberg, só que para a saúde, né? Então, é quando a gente vai juntar o que o paciente está sentindo, o que a gente está sentindo, a análise real da situação, quais são nossas necessidades, o que é que eu preciso oferecer a esse paciente de conforto, de qualidade de vida, e no final, o pedido, que é mais ou menos isso, né? O que é que eu preciso fazer aqui para respeitar os valores e fazer com que esse paciente viva bem. E trazer, de fato, o melhor cuidado àquela pessoa, né, que está em sofrimento. Porque são sofrimentos mútuos, né? Mas a gente... Por isso que quando eu falei não, eu não estou aguentando. Caramba, quem está mais sofrendo são eles. E eu vim com o meu sofrimento. Então, apesar de... Lógico, isso tem a ver também com a intimidade que a gente vai criando ao longo do tempo, quando a gente acompanha o paciente por muito tempo e a gente tem muito contato com aquela família. Mas, ao mesmo tempo, a gente sempre tem que fazer esse exercício de que o sofrimento é sempre maior dele do que o seu, mesmo diante de tudo. Mas... Por isso que é tão importante o trabalho em equipe, porque é onde a gente tem condições de partilhar nossas dores, nossas angústias e sofrimentos, né? Para que ali nessas trocas a gente consiga ter nossos sofrimentos acolhidos e estarmos preparados para sempre estar oferecendo o melhor cuidado àquele cenário de sofrimento do outro. E essa é a magia, vamos dizer assim, do cuidado centrado na pessoa, né? Quando eu trabalhava no Hospice Care, era o exercício da liderança principal de lá, que ele trazia muito a pergunta, né? O que é sucesso para seu Antônio? Então, a gente estava discutindo o caso, cuidado centrado na pessoa é um dos valores institucionais, e no meio da discussão clínica do caso, ele trazia essa pergunta: o que é sucesso para seu Antônio? Então, isso magnetiza o pensamento de todos ali envolvidos no cuidado,
para tentar trazer essa resposta. E lógico, a gente reunido enquanto profissionais discutindo um caso e a gente só vai conseguir trazer essa resposta se a gente tiver escutado muito o seu Antônio. Sim, né? total. Que a gente sabe que nas esferas da prática clínica, né, seja na terapia intensiva, seja no hospice care, seja nas alas de geriatria, essas reuniões multidisciplinares, elas são riquíssimas para trazer um bom resultado, né, trazer o melhor cuidado, na verdade, para o paciente. Mas o paciente ele não está ali naquela reunião. Sim. Ele precisa estar representado por aqueles profissionais que estão lhe assistindo. Mas é a escuta empática de cada um dos profissionais que vai oportunizar essa representação diante de momentos técnicos como esse. Sim. Né? Por isso que a gente fala tanto da questão da participação do técnico de enfermagem, né? Na hora de fazer essas reuniões da equipe multi, envolver de fato todos, mas que todos de fato estejam escutando o seu paciente, né? E trazer essas representações na hora do cuidar. Então, o cuidado centrado na pessoa é isso, né? É a gente trazer as nossas competências técnicas de tudo que a gente estudou, desenvolveu de experiência nas nossas especialidades e áreas de atuação, enquanto que diante de uma boa escuta ativa do paciente e das suas famílias, a gente vai trazer a representação dos seus valores e desejos para a gente construir o planejamento de cuidados, né? Então, é a magia do cuidado centrado na pessoa, que é o que está ganhando cada vez mais, né, a ciência, não é nem a ciência, mas a importância, né? Reconhecimento, eu acho, dos serviços, né, e das equipes para fazer. Quando a gente estava fazendo faculdade, né, a gente estava passando pela questão das reformas das faculdades de medicina para torná-las humanizadas. Porque era tanta doença que se estudava que o humano... de estudar as pessoas. De como lidar com o humano a gente esquecia. É verdade. E aí, como Maria trouxe anteriormente, né, falando sobre essa questão das soft skills, porque de fato, por estarmos vivendo em sociedade e com o crescimento constante e avassalador das informações, a gente precisa entender todos os dias que estamos lidando com pessoas, né? E aí, a gente só consegue cuidar bem de uma pessoa, não só bem, mas de uma forma holística, né? E quando a gente está diante de uma doença que ameaça a continuidade da vida daquela pessoa, esse cuidado se torna muito mais complexo se a gente estiver trabalhando em equipe e todo mundo atento a escutar aquela pessoa. Porque, por exemplo, parecia que antigamente a gente separava a doença do contexto onde aquela pessoa estava inserida. Mas quando a gente olha, é impossível separar um cuidado, um tratamento a uma doença do contexto social onde ela está inserido. Sim. Então, como fazer um bom cuidado à saúde se a gente não envolve assistente social, por exemplo? E é interessante que a gente vê que nessas reuniões multiprofissionais, né, interprofissionais, a gente tem, cada profissional ouve uma coisa diferente do paciente, não é? Então, assim, é muito interessante como a paciente e a família, eles dizem algumas coisas para os médicos, outras coisas para a psicóloga, outras coisas para o assistente social. Parece que eles gostam de poupar o médico de algumas informações que são muitas vezes chave, importantes, né? E aí a gente precisa desses momentos. Isso. Porque muitas vezes a gente, poxa, eu não estou entendendo o que está acontecendo, seu fulano não melhora, porque tem essa resistência a determinadas condutas, exato, né? E aí chega a psicóloga, minha gente, eu conversei com ele ontem e aconteceu isso, a gente, meu Deus do céu, como é que ele não diz isso a gente, né? Então, precisa disso. É o tempo todo a nossa mente detectando inúmeros estímulos e é o tempo todo a gente tomando decisões, né? E aí, esse julgamento que a gente falou anteriormente não só acontece com a gente, como acontece com eles também, aquelas pessoas que estão recebendo o cuidado, né? Então, por isso que a gente está falando aqui da comunicação como instrumento de cuidado. Isso. Porque a forma como a gente se comunica o tempo todo é o que vai potencializar o melhor cuidado, não só ao nosso paciente, quanto à sua família. A gente estava discutindo antes de começar que todas as vezes quando a gente vai falar de comunicação em saúde, a gente lembra daquele cenário da conferência familiar. Ou quando a gente vai dar um diagnóstico de prognóstico ruim ao paciente. Mas é no dia a dia
que surge as oportunidades de a criação do vínculo, do estabelecimento da confiança. E, por vezes, é uma perguntinha que ele faz naquela sua visita que você fez em 5 minutos da beira-leito. Sábado de manhã, que você quer ir bem rápido para ir logo ver os pacientes e ir embora. E aí a pessoa chega com uma pergunta. Que, se você não tiver preparado para ela, mas você for muito claro sobre o quão você não está preparado para responder no momento, ele vai entender. Sim. Ele pode até estar com uma certa urgência, mas você diz assim, seu João, o senhor me pegou hoje. Veja, deixa eu pensar aqui. E você vai tentar lançar ali uma resposta. E por vezes você não tem essa resposta. Ou então até falar, mas por que você está fazendo essa pergunta hoje? Né? Sim. Que foi uma coisa que Mirella me ensinou muito na residência, era isso. Diante de uma pergunta difícil, se você não tiver uma resposta bem elaborada para isso, faça outra pergunta em cima. Sim. Né? E que nos treinamentos muito, né? de comunicação sempre coloca isso também, né? Então, por que veio essa pergunta hoje? Porque às vezes quando ele dá a resposta, que é aquele ponto que tu falou, Maria, eles às vezes vêm com a resposta para a gente, né? Então, é o exercício de, nesse processo do cuidado, por vezes o paciente tem muito mais informações e resoluções para os problemas postos do que a gente vai encontrar no livro, nos artigos que saiu na semana passada. Sim, com né? certeza. Então, é essa a magia do cuidado centrado na pessoa. E esse status de hipervigilância, não na questão de você ficar rígida, tenso, né? Tenso, de que seguindo um protocolo, né? Rígido, que tem que fazer isso, depois aquilo, depois aquilo. De que você esteja aberta, ir de coração aberto, mas não para passar 1 hora na visita com o seu João quando você estava programando 5, mas botar limites. Sim. Uma coisa que a gente não faz, porque a gente acha que botar limites no tempo de visita vai ser ruim para seu João. Ele não vai gostar de você, ou não vai querer... Mas, diz assim, não é isso, seu João, veja, hoje, infelizmente, a gente não vai conseguir conversar sobre esse assunto. Eu tenho mais 10 pacientes para ver. Hoje não vai dar. Vamos marcar para segunda-feira, porque eu só vou ter 3 ou 4, e aí eu conseguir dar uma atenção especial para o senhor em relação a isso. Tá combinado? Seu João vai achar ótimo. Não, e assim, e você foi falou, claro, você entender dele, né? Então, assim, o senhor está me perguntando isso hoje por quê? Porque ontem à noite minha filha chegou aqui falando tal. E aí a gente vai poder entender, dizer, olha, para eu lhe responder isso melhor, eu vou precisar dar uma revisada. Isso. E vou precisar ver com calma, para não lhe dizer nada que não seja correto. Então, vamos combinar direitinho, tal dia, o senhor quer que sua filha esteja presente? Aí, de repente, a gente conversa juntos, né? E aí você já vai mais preparado para aquilo. Claro que tem cenários, por exemplo, emergência, né? Que você às vezes não consegue. Aí tem práticas específicas que a gente pode tentar para isso, né? Mas eu acho que é muito disso que a gente está falando, tá no ouvir, no estar atento, né? Isso. E a gente entender que tudo que a gente vai falar vai ser na ideia de fazer o cuidado específico para o indivíduo, né? Que é o cuidado centrado na pessoa. Eu acho que quando a gente fala em desafios de comunicação difícil em saúde, a gente tem que lembrar, né, Lívia, assim, de algumas situações, algumas frases, algumas falas que a gente vê que são terríveis, né? Diz aí uma que tu se lembra aí, que tu acha que... A gente, como paliativista, que a gente sempre vem à mente é aquela fatídica, né? Não há mais nada a fazer. Ou então, como não há mais nada a fazer, é melhor morrer em casa. É melhor morrer em casa. Ou mandar o senhor para casa, né? Para ficar em casa com sua família. Família, né? No ambiente amoroso, recebendo o cuidado e o carinho de todos. E é assim, né? É porque a gente ainda vive a realidade muito do cuidado paliativo de fim de vida, né? Então, a gente escuta das famílias essas falas, né? Ainda são muito presentes. E aí, não faz nenhum sentido, né? Porque para a doença, realmente, a gente pode chegar na situação que a gente não tenha mais o que fazer de terapêuticas específicas para aquela doença. E por isso que todas as vezes quando eu vou falar, eu
Tito trazer sempre a questão da palavra cuidado, porque o cuidado, ele não tem limite. Sim. Enquanto o tratamento, Não tem fim. Tem limites, né? Mas, assim, não tem fim do que das possibilidades, né? São infinitas possibilidades na arte do cuidar. Mas tratamento é uma coisa mais engessada. É tratar doenças, né? Mas tratar a pessoa, isso requer cuidado. E esse cuidado, ele é de fato infinito, né? Então, sendo que quando um profissional fala isso para um familiar, para o próprio paciente, ele desengana o paciente, né? Desenganou, condenou o paciente à morte, né? Isso. Porque... E abandono. E abandono, sensação de abandono. Eu escutei de um paciente uma vez, uma consulta de cuidados paliativos, que ele disse assim, o meu médico mandou para a senhora porque ele disse que não, aqui no hospital não tem mais tratamento para mim. Aí eu disse, como assim? Senão, é o seguinte, ele disse que não tem mais tratamento para fazer comigo. Aí me mandou para a senhora. Então, assim, ele chegou assim super frustrado, super deprimido, né? Porque, assim, tipo assim, não existe mais tratamento para ser feito para o senhor. E ainda ficou uma brecha ali para ficar parecendo que era especificamente naquele serviço. Como se fosse assim, se tivesse em outro lugar, teria. Então, ainda por cima, uma sensação de injustiça, assim, como se fosse, poxa, é porque eu tive o azar de estar aqui nessa situação no SUS e tal, e não pude fazer melhores tratamentos. Então, ficou muito dúbia. Foi uma frase tão seca e solta num contexto que ele ficou super em dúvida. Aí eu disse, o que é que o senhor achou disso? Né? Aí aquela história de ouvir, né? Eu achei um absurdo, porque como é que não tem tratamento para mim? Quer dizer que me dá vontade, é porque eu estou muito fraco, mas me dá vontade de buscar em outros lugares se vai ter tratamento para mim, se tem outros médicos que podem tratar de mim, né? Ou até ele disse, e também fico pensando se ele não queria mais tratar de mim, você está sendo muito difícil para ele. Né? Então, assim, como a gente tem que, assim, aí falando do que poderia substituir, né? Então, não falar isso, o que é que eu falo então, né? Então, assim, a gente, quando ouve o paciente diz, seu João, vamos conversar um pouquinho sobre como é que vem sua doença. O senhor lembra que a gente começou aqui há 10 anos, teve seu diagnóstico, começamos a fazer tal tratamento, o senhor ficou bem durante 3 anos, ficou muito bem. Depois voltou com aquela dor e a gente descobriu que a doença tinha ido para o osso. Tá lembrado? Ah, tô lembrado, doutor, foi difícil e tal. E aí a gente fez aquele tratamento. Ah, aquele tratamento já foi mais difícil. Né? Eu ficava mal, mas depois eu fiquei bem. Bom, ótimo, realmente foi isso mesmo. A gente fez um tempo, a doença controlou e tal. E depois não estava respondendo mais, não foi, doutor? Foi. Aí depois em tal ano, a gente fez tal tratamento. Esse foi pior ainda. Eu fiquei mal, fiquei com as pernas dormentes, sei lá. Então, o próprio paciente vai fazendo uma revisão de tudo que ele passou. E aí, quando chega ao final da conversa, o paciente, poxa, doutor, eu já fiz tanta coisa aqui, né? Né? Então, assim, aí não é difícil. Difícil sempre é, gente, desculpa, mas se torna menos difícil, né? Se torna um pouco mais fácil. Por quê? Porque o próprio paciente ele vai entendendo o que a gente chama de a história da doença dele, a trajetória, o que ele percorreu até ali, né? Exatamente. E quando você faz isso, você mostra que você está junto com ele. Isso, né? Exatamente. Que não foi falta de tratamento, não foi falta de cuidado. É porque uma frase que eu gosto muito de colocar é que a medicina, ela tem limitação. Sim. Né? Apesar de tantas tecnologias, de tantos estudos, de tantas terapêuticas novas, ela ainda é limitada. Sim. E mesmo com coisas que, por vezes, em uma pessoa dá super bem, no outro não dá. Sim, a resposta é diferente. Então, é a questão dos organismos, né? Então, no seu organismo, no seu corpo, não foi da forma que a gente esperava, porque muitas vezes, às vezes, na primeira linha de tratamento... Já não tem uma boa resposta. Já não tem uma boa resposta. Eu peguei um caso uma vez de um mieloma múltiplo, que no primeiro tratamento, que tem uma alta taxa de eficácia, tolerabilidade, ela teve alergia ao remédio. Aí já teve que ir para o segundo tratamento, que fez, enfim, plaquetopenia, um monte de problema meduloso. Teve que ir para o transplante de medula óssea. Então, assim,
foi um tratamento super sofrido, porque no organismo dela foi diferente. Era diferente, né? Exato. E aí, porque meu corpo é errado, porque... Não, porque nós somos humanos e né? Então, E cada individuais, organismo né? reage de uma forma, né? Então, quando você revisita isso, a pessoa vai enxergando, vai vendo esse seu cuidado também, Sim. essa parceria, mas, infelizmente, é o que a gente estava falando, Sim. qual é a palavra para além do infelizmente, que é, né? É difícil ter outra. Eu acho que infelizmente é a palavrazinha chave para introduzir uma limitação, uma dificuldade de tratamento ou a evolução da doença. Eu tenho uma dúvida com a história do sinto muito. Eu sempre falo nisso, porque eu sinto muito, fica parecendo... muitos autores falam que a gente não deve usar sinto muito, seu João, porque parece que a gente teve alguma responsabilidade no que está acontecendo, sobre o processo, quando a gente não tem, né? Mas eu tenho dúvida, porque às vezes eu acho que eu sinto muito, ele aproxima a gente da pessoa, no sentido de que eu estou dizendo, não que eu estou com pena, mas que eu realmente estou sentindo que as coisas não estão indo como a gente desejava, né? Então, é diferente de inglês, que ele fala I'm sorry muito de desculpa. Desculpa remete à culpa, tudo bem. Mas perdão, sinto muito, ou perdão, desculpa, né? Mas em português, sinto muito reflete um sentimento meu, que é real, né? Que é válido e real, que eu estou sentindo realmente por não estar podendo dar uma melhor notícia para esse meu paciente, estar conversando num outro cenário, né? Então, eu acho que às vezes... Sentir muito pela limitação que a medicina tem, porque, querendo ou não, a gente está sendo a representação da medicina diante do cuidado do nosso paciente. Então, né, a gente ainda tem limitações, vai continuar sempre tendo limitações. Sempre tendo. Mas é uma nuance porque é tênue, né? O sinto muito também tem a ver com a questão do luto que ela está vivendo. Né? A gente toda vez fala que falar sobre uma má notícia é diante da mudança drástica de realidade que aquela pessoa vai ter, né? De perspectiva, de dia a dia. Então, ela está vivendo um luto. E aí você está se solidarizando com aquele luto que ela está vivendo, né? Mas é diferente. Eu acho que, Maria, como você coloca, né? Tenho dúvidas, mas quando você coloca a questão da diferença entre sinto muito e perdão ou desculpa, é bem diferente, realmente. Eu acho que então, acho que é algo que a nossa literatura portuguesa usar. Nos dá essa oportunidade de usar essa palavra para acolher, né? Exato, eu acho que sim. A gente, eu gosto quando a gente falando ainda da história do tratamento e de cuidado, né? Então, muitas vezes quando os pacientes chegam assim para o paliativista, né? Depois de vindo do seu médico assistente, então, doutora, ele não vai poder cuidar mais de mim, agora mandou para a senhora, né? Então, assim, eu não tenho mais tratamento, né? E aí eu sempre falo, veja, uma coisa é o tratamento, outra coisa é o cuidado. Né? Os tratamentos médicos, eles têm limite. O cuidado não tem limite. O cuidado, ele sempre vai existir. E a gente está aqui para cuidar de você. Quando você abre uma conversa com essa frase, é muito mais fácil, tudo vem muito mais tranquilamente, né? Porque a pessoa se sente segura. Poxa, eu vou ser cuidado, para o bem e para o mal, eu vou ser cuidado, né? Então, o que quer que aconteça, eu vou estar sendo cuidado. Então, já dá uma tranquilidade. Que é aquela mesma coisa, aí falando de novo de termos errados, né? Errôneos, né? É a história do cardápio, né? Assim, você quer o que é que você quer que eu faça? Se o senhor tiver o senhor quer ser entubado, né? Então, isso é violento, gente. Isso não é comunicação. Isso é comunicação violenta. Isso é comunicação violenta. Não façam isso, por favor. Né? Porque, como a gente diz, né? Os procedimentos médicos, as decisões, a gente não bota um cardápio para o paciente. Porque isso vai gerar muito mais sofrimento. Eu tive para o paciente e para a família, um exemplo essa semana, que uma paciente que já vinha em elaboração, a família já vinha em elaboração com a médica assistente das diretrizes de cuidado para a idosa portadora de demência avançada, sendo que durante o contexto do internamento ela teve uma alteração de um exame crítico que exigia nos protocolos uma monitorização em UTI, sendo que é uma paciente que tinha diretrizes. E aí o colega virou e disse assim, e aí, é fazer o quê? Porque pelo que está sinalizado aqui no prontuário, ela é cuidado paliativo, então não é para fazer nada. Fogo, né? Ela disse, doutora, quando ele falou isso, eu disse, de jeito nenhum, vai mandar minha mãe para UTI. Sim. Porque tem que ser feito algo, né? Sim, exato. Enfim, e aí sobre essa questão da percepção do abandono, né? Como o seu paciente colocou anteriormente, como essa
familiar colocou hoje, e como muitos colegas, diante de detecção no seu consultório ou no hospital de que um paciente tem demandas paliativas que ele não está dando conta, ele fica com receio de encaminhar, porque ele fica com a impressão de que se ele encaminha ou se ele pede ajuda de um paliativista, ele está abandonando o paciente. Isso foi uma vez uma colega minha, oncologista, e ela disse, eu tenho uma resistência por conta disso, porque por que ela possivelmente tem esse pensamento? Por conta da ligação dos cuidados paliativos à fim de vida. Sim. Porque hoje em dia ainda é, infelizmente, comum as pessoas associarem cuidados paliativos à proximidade de morte. Entendendo que, como a gente sempre traz aqui, né, seja médico, seja profissional de saúde, seja até um leigo que está escutando aqui esse podcast, cuidado paliativo é muito além disso, né? Ele nasceu na proximidade da morte, né? Lá com Cicely Saunders na década de 60. Mas ele se transformou ao longo do tempo e hoje em dia a gente já tem evidência científica mostrando o quão impacta na qualidade de vida do paciente e como às vezes, e como em determinadas doenças aumenta a sobrevida do doente. Então, agora você tem que ter essa compreensão, você tem que saber o que é de cuidado paliativo de verdade e dizer a seu paciente que é uma continuidade do cuidado. Sim. É agregar ao cuidado, é ampliar o leque do cuidado, tornar ele mais holístico. E quando eu recebo esse paciente que foi encaminhado por um oncologista ou por qualquer outra especialidade, que precisa desse apoio e que tem disponibilidade do seu serviço, porque, por exemplo, ela tinha disponibilidade do serviço, mas ela ficava com medo de mandar o paciente. É dizer que, olha, o seu médico oncologista, ele vai continuar olhando da melhor forma para a sua doença. Porque, olha, uma coisa que eu digo muito, tratar doenças oncológicas no dia de hoje é muito desafiador, porque todo dia sai um estudo novo. É droga com nome diferente, é opções terapêuticas, então ele tem que se dedicar muito para estudar essas doenças. Mas a gente está aqui melhorando o cuidado com você. Sim. Porque você também tem um leque de possibilidade de coisas que a gente pode acessar que seu oncologista não tem tempo de acessar. E a gente está fazendo aqui complementando o cuidado. Sim, então, a questão da parceria, de complementar, né? Exatamente. Então, os colegas neurologistas, pneumologistas, oncologistas ou qualquer especialidade, né? Quando pensar e, por vezes, até quando o seu paciente recusar tratamento. Sim. Porque com acesso às informações, muitas pessoas hoje em dia, mesmo que você fale tudo sobre o tratamento, a pessoa não quer fazer aquele tratamento. E ela não vira paliativa, porque ela, né? Ela não vai morrer no outro dia, porque ela recusou o tratamento. Tem uma longa jornada até o dia que ela vai vir a falecer. Então, nessa longa jornada, ela precisa de cuidados. E é um desafio, porque, como você falou, a medicina evolui todo dia. E aí, para além da oncologia, se eu pegar aqui, por exemplo, cardiologia, né? Imagina a quantidade de tratamento, como mudou a história das doenças cardiovasculares. Meu Deus, que é a principal indicação de cuidados paliativos. O paciente com mais demandas de cuidados paliativos é o paciente cardiológico, não é o oncológico. Eu esqueci do cardiologista. Não, mas aí sempre fica aquela coisa, e se surgir um tratamento novo, até para o cardiologista e para o paciente, né? Então, se eu indicar cuidados paliativos, entre aspas, e amanhã surgir um tratamento novo, veja só, um paciente cardiopata, por exemplo, que tem indicação de cuidados paliativos, é um paciente... Qual é esse paciente? É um paciente que já vem de otimização de tratamento e mesmo assim... com sintomas, internamentos, repetição, sintomas refratários. Então, não é uma droga que vai surgir de uma hora para outra que vai mudar esse cenário. A fadiga, né? A fragilidade, a perda de funcionalidade, são vários sintomas que também denotam uma demanda de cuidados maior que o cardiologista não está apto a cuidar sozinho. Não tá. Exato, exatamente. E ele precisaria desse suporte. É o que a gente fala Enfim, é porque quando a gente fala de comunicação, é tanta coisa que vem no meio que a gente vai se perdendo aí
e das entrelinhas que tem com os cuidados paliativos, né? Mas é justamente sobre essa questão do paralelo, né? Do cuidado em paralelo. Exato. Então, a gente está aqui olhando a fadiga dele, olhando a depressão que ele está desenvolvendo, como ele vai lidar com os internamentos, enquanto que o cardiologista vai continuar olhando para quais terapias podem ser aplicadas para melhorar também a sua qualidade de vida e compensar a doença, tentar compensar o máximo possível a doença. Né? E aí é onde entra, às vezes, uma fala que muitos médicos usam, que é aquela coisa, no momento a gente não vai fazer tal coisa e gera um entendimento de que em algum momento ou outro no futuro vai ser possível fazer. Então, isso acontece muito em pacientes de qualquer tipo, né? Mas assim, no oncológico especificamente, no momento a senhora não está bem para fazer a químio, vamos dizer, né? Então, já gera nas entrelinhas ali um entendimento de que em algum momento eu vou melhorar para poder fazer e ficar tudo bem, né? Que aí é como se fosse a falsa esperança, né? Exato. E aí é um exercício que aí é justamente sobre a gente fala, gente, da questão da vigilância constante, da autovigilância. Porque palavrinhas, duas palavrinhas no momento, por vezes tudo, tem um impacto enorme na perspectiva de vida daquela pessoa. E enquanto houver um novo tratamento que possa ser feito, então lançou a medicação nova X, YZ lá para tratar insuficiência cardíaca, né? Aí já gera, não, veja, então a gente vai tentar fazer essa medicação. Essas medicações novas são às vezes um problema, né? É uma maravilha, gente, não estou criticando não, mas assim, gera às vezes uma falsa esperança também, né? De que vai mudar tudo. Né? A gente vê muito no SUS medicações, em hematologia tem muito isso, né? Que não são ainda incorporadas no SUS e que geram uma judicialização para conseguir a medicação. E a família, e o médico, e todo mundo, e o paciente, coloca todas as suas esperanças naquele remédio que a gente não sabe nem se vai chegar um dia. E que às vezes, mesmo quando chegar, o paciente não vai ter condições de usar mais. Então, muitas vezes existe isso. É o que a gente fala, né? É preparar para o pior cenário. Exato. Então, como a gente veio de uma medicina muito voltada para o diagnóstico, para o tratamento, e que hoje em dia a gente está reenxergando a importância da sedimentação do prognóstico, justamente porque ele é crucial para o processo de tomada de decisão, mesmo quando a gente tem esse prognóstico não bem amarrado, porque cuidar da saúde, medicina, ela não é uma ciência exata, ela é muito fluida, né? E aí, mas a gente tem que preparar para os cenários, para as possibilidades. A gente não vai conseguir delimitar todos, mas do mesmo jeito que tem aquele que você está ali estudando, se atualizando sobre o tratamento de determinada doença, e você quer sempre prescrever o melhor para o seu paciente, você tem que entender que toda terapia tem efeito adverso, toda terapia não vai responder igual no paciente A e no paciente B. Então, veja, estamos focando nessa resposta. A gente tem perspectivas de tais e tais resultados, mas pode acontecer que não tenha uma resposta da mesma forma, tem efeitos adversos que são tal e tal e tal. Vocês não aplicam um termo de consentimento? O termo de consentimento é uma forma de comunicar a possibilidade de efeitos adversos graves. Então, por que você não explica direitinho aquele termo de consentimento? Tanta coisa, tanta informação tem ali e muitas vezes a gente só faz, coloca a enfermeira que vai administrar para aplicar. Não, você tem que é a sua função, né? Então, você está antecipando coisas. Entendendo o valor do paciente, né? Isso. Então, assim, eu tenho esse tratamento, mas ele pode causar esse problema. E quando acontecer, ela não vai ser tomada de surpresa por esses efeitos adversos. E a pessoa poder dizer, né? Não, mas isso aí eu não estou disposto a arriscar, não. Né? Talvez, eu acho que até muitos profissionais não querem explicar em detalhes o que está naqueles termos, com receio do tempo que vai ter que gastar se tiver alguma recusa. Sim. Mas entendam que esse tempo que você gasta agora, você poupa enormemente no futuro. Com muito menos sofrimento. E assim, não é só sobre uma questão... Veja, gente, a gente cuida de pessoas. Qual é o nosso objetivo maior? Cuidar o melhor possível dessas pessoas. E não é só sobre a questão do seu tempo, é sobre a vida daquela pessoa, como ela vai lidar com tudo isso. Então,
quando existe essa comunicação clara desde o início, quando as coisas saem conforme o não programado, mas que está dentro do esperado, porque a gente está falando de doenças e tratamentos, Sim. então a gente deseja algo, mas a gente tem que sabe saber que existe o risco de acontecer tal coisa. Isso aí você sabe. Isso. Então, você trazendo essas expectativas do que pode dar errado, né, dentro dos percentuais, né? Não é só os efeitos adversos como náuseas, vômitos, queda de cabelo ou neuropatia periférica. Na atualidade das imunoterapias, a gente tem que falar das inflamações, Sim. de ter uma pneumonite, de fazer uma pancreatite. Teve uma paciente Sim. no hospital um dia desse que teve todas as ites com a imunoterapia. Ela ficou zerada da doença, mas o tratamento matou ela. E não é porque ela ficou curada que o problema não é... Como assim? O tratamento que trouxe isso. Sim. Então, quando isso é comunicado e a coisa acontece, estava dentro do esperado. Sim. Não era o desejado, mas estava dentro do esperado. Então, por isso que do risco calculado, né? Isso. Do risco calculado. A gente, né, do mesmo jeito que investimento na bolsa de valores tem riscos, investimentos em determinadas terapêuticas também têm seus riscos. Isso, mas quando a gente está ciente, quando o problema acontece, fica tudo mais fácil. E vai ficar fácil para você também. E esses tratamentos, a gente sabe que existem aqueles tratamentos que eles podem ser, né? Eles podem ser aceitáveis, né? Tratamentos que a gente pode aceitar o risco. Né? Então, assim, eu entendo que existe o risco, por exemplo, a imunoterapia é raro, né? Acontecer essas ites todas, não é tão comum assim. A pessoa sabe que existe aquele risco, mas está disposta, porque sabe que a chance maior é de ter um benefício. Então, eu estou disposta. Acontecendo o pior, você já estava no esperado, né? Então, existem esses tratamentos que são aceitáveis, que são indicados, porque se interpretam como aceitáveis. Existem aqueles que são potencialmente inapropriados, né? Que a gente o risco de efeito entende. adverso é maior do que o benefício. Exato. E existem aqueles fúteis que está muito claro que não há chance de benefício, só a chance de malefício. E esses fúteis, a gente tem que ser muito claro também com o paciente, com a família, para ser firme, né? E mostrar de maneira técnica, mostrar por que aquilo ali não está indicado. Né? Então, essa é aquela história de você entrar numa decisão compartilhada, mas tem certas situações que o conhecimento técnico, ele se sobressai. Nas situações limítrofes, principalmente, né, de últimos momentos de vida. Né? Então, assim, qual o sentido de uma pessoa chegar e dizer eu quero que entube meu pai de todo jeito, se você vê que ele está morrendo, ele está falecendo? Não é uma intercorrência, né? É um fruto de uma falência completa dos sistemas ali. Então, não tem o menor sentido, né? Mas, claro, isso só acontece quando você não construiu. Óbvio, existem situações específicas, né, que fogem aí à regra, mas assim, em regra, isso não acontece quando você já fez uma construção de comunicação adequada. Né, Lívia? Essa classificação, Maria, que você trouxe, né, do aceitável, recomendado, potencialmente inapropriado e fútil, é uma nomenclatura super importante que todos nós, como profissionais, tem esse embasamento, porque no diálogo que a gente tenha, seja com a equipe, seja com o paciente, a gente trazendo essa clareza, facilita o processo de tomada de decisão. Sim. E aí deixa... É tudo no cunho da objetividade do processo, mas acolhendo as dores e as angústias de cada etapa, né? Sim. Então, diante dessa questão da modernidade, dos acessos às informações, as pessoas têm tido esse comportamento de querer colocar as opções para escolhas, mas quem tem a competência técnica de entender o que é de fato, vamos dizer assim, os resultados esperados com aquela terapêutica, é o profissional, é o médico. Sim. Então, ele deve deixar isso e dizer o porquê da sua decisão. Por que eu acredito que essa aqui seja a melhor opção? Por conta disso e daquilo outro, por conta dos riscos disso e disso e disso. Ah, mas vamos, aquela questão, né? Vamos tentar até o último momento. Mas esse meu tentar vai ter um impacto nisso e até às vezes de custo para o sistema de saúde, que a gente não pode deixar isso explícito na hora de tomar a decisão, mas a gente sabe que
não faz sentido. Por isso que essa frase, né? Essa pergunta. Faz sentido? Sim. Ela ajuda muito a gente a tomar decisões. E seria exemplo de uma boa fala, né? Faz sentido para o senhor isso, né? Então, isso é uma boa comunicação, vamos dizer assim, né? Com certeza. Me fale mais sobre o que o senhor está sentindo, né? Me fale mais o que é que o senhor acha sobre isso, né? E dá um espaço para a pessoa falar de fato e realmente estar atento e quando a gente sentir que existe algo mais aí, me diga mais sobre isso, né? Então, isso faz com que a gente consiga se aproximar, né, do paciente. Ver as necessidades e como é que a gente pode trabalhar em cima disso, né? Um ponto super importante, ainda para fechar essa parte, né, de quando a gente entra numa discordância, vamos dizer. Isso eu vejo muito na terapia intensiva. Porque eles veem muito pragmaticamente que, vamos dizer, reanimar aquele paciente não faz nenhum sentido. Sendo que a família quer fazer tudo, né? Por exemplo, paciente em um estado vegetativo persistente, num AVC hemorrágico extenso, não operável, no idoso frágil, já com quadro cognitivo prévio. Foi um caso de um paciente minha. E aí fica aquela questão, mas a família não aceita, a família é difícil. Veja, outro o quão termo errado, claro, né? Família difícil. O quão claro ficou para essa família a intratabilidade do quadro dela. Né? Então, escute antes de dizer. E aí, quando você vai entendendo isso e você vê aquela resistência na compreensão de fato e você mesmo diz assim, realmente, ela não está conseguindo enxergar isso. Aí você diz, gente, veja, não tem como você impor isso, porque você está impondo uma conduta médica. Eu discordo, porque, veja, não é sobre entender o outro que você tem que concordar. Sim, eu discordo da sua conduta. Então, diante disso, eu vou atrás de outra pessoa que possa continuar cuidando da sua mãe, porque a gente está entrando numa quebra de confiança, né? Você não está confiando na conduta que eu estou instituindo para sua mãe e eu não concordo com essa linha de conduta que você quer. E se for algo bioético, por isso que é tão importante a gente ter os preceitos bioéticos, eu vou ter que sinalizar ao Comitê de Ética do hospital sobre essa situação. Porque até o colega que vai assumir, ele precisa estar cobertado. Sim, exato. Então, a gente, é sobre isso. Então, você tem como passar o caso para uma pessoa se você não estiver confortável. E não adianta ficar nessa... né? Ou então ficar no cardápio, né? Eu ter que estar ofertando aquilo que ela está me pedindo, mesmo que eu entenda que não faça nenhum sentido, né? Exato. Mary, já foi 1 hora já. Tema para 3 dias de conversa aqui, começa de mesa de bar. Mas eu acho que a gente conseguiu abordar bem direitinho, né? Mastigar o CNV dentro das práticas da comunicação, né? Trazer a comunicação como instrumento de cuidado na jornada do paciente, né? E, por fim, essas frases tão dolorosas, né? Que não devem ser ditas e como elas podem ser ditas com outras palavras. De maneira melhor, né? Vamos dizer assim. Eu acho que a gente vai ter que fazer um outro episódio depois, só para falar de comunicação. Aí a gente, sim, fala dos passo a passo, dos protocolos, de como que a gente pode flexibilizar, de diversos cenários. Então, isso aí dá pano para manga para muita coisa. Mas eu acho que a gente precisava. A gente já fez um de conspiração do silêncio. Foi muito bom. Quem quiser ir atrás aí dos antigos. Agora, quem chegou agora, gente, no Polyclass, a gente tinha já podcasts, né? Só que a gente estava focado em outros projetos e agora a gente está retomando aí. Então a gente vai gravar mais. A gente entende que é muito bom, todo mundo gosta de ouvir, a gente gosta de ouvir podcast também. Então a gente entendeu que precisava voltar a gravar, estamos voltando hoje. Então se prepare, vem muita coisa aí pela frente. E convidar pessoas, né, especialistas em dor, nas terapias não farmacológicas, para a gente sempre estar agregando conhecimentos novos para vocês poderem aplicar aí nos seus dia a dia. Isso aí. Obrigada, pessoal. Compartilhem, curtam e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.